Livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Quem encontrou diz glória a Deus. Então vamos ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Em outras traduções está destruídos. Porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, Deus Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Rendemos graças ao Senhor. Nos colocamos diante de Ti, Pai, como necessitados da Tua misericórdia e da Tua graça. E que neste momento, Senhor, através da Tua palavra, venha ministrar em nossos corações pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que cada vida que está neste lugar possa desejar ardentemente em seus corações o ouvir e o aceitar da Tua palavra. E tudo aquilo que é contrário à Tua palavra caia por terra pelo poder que existe no nome de Jesus. E que todos neste lugar sejam envolvidos pelo Teu Espírito Santo. É assim que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava a ministrar, a refletir acerca de a misericórdia de Deus, são a causa de não sermos destruídos, há de se fazer uma seguinte pergunta: por que Deus vai nos destruir? Por que Deus precisa ter misericórdia de nós? Se nós estamos na sua casa, se nós estamos lendo a sua palavra, se nós estamos cultuando a Ele, se nós estamos fazendo aquilo que bem parece aos olhos do Senhor, se minha vida está todos os dias no templo adorando o seu nome, por que então essa expressão, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos destruídos? Isto tem uma verdade que nós vamos entender ao longo desta ministração. O porquê que nós deveríamos ser destruídos. Por que eu e você merecemos a destruição? E eu me coloco juntamente com cada um de vocês. Por que nós merecemos a destruição? E só não somos destruídos por causa desta misericórdia que nos alcança todas as manhãs. Então é necessário que nós venhamos entender a primeira verdade desta palavra. Eu e você merecemos ser destruídos. Mas a misericórdia de Deus é quem impede essa destruição. Primeiro eu gostaria de falar com cada um de vocês acerca de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 32, verso 17, diz assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Aqui nós temos uma verdade absoluta. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é Senhor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta ministração. A primeira coisa que eu falei é que nós merecemos destruição. É que nós merecemos ser esmagados. É que nós merecemos o fogo eterno. Mas antes de nós entendermos este contexto, se faz necessário que nós venhamos saber acerca de Deus, apenas um pouquinho acerca de Deus. E neste versículo nós temos uma verdade: Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é Senhor. Apenas Ele é soberano. Apenas Ele é Senhor.
e mais ninguém. Apenas Ele é digno de ser adorado, digno de ser louvado, digno de ser engrandecido. Nenhum homem na terra é digno de ser adorado. Nenhum ser, além de Deus, é digno de ser adorado, digno de ser louvado. É uma verdade plena e absoluta. Segundo, o livro de Isaías, capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías contempla o Senhor. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. E a sua glória enchia o templo. E eu vi os serafins, e cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles cantavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías ele tem esta visão, ele olha para dentro de si e diz assim: ai de mim, porque eu vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas eu te pergunto, por que Isaías não teve esta percepção antes? Porque ele não havia contemplado a glória de Deus. Porque ele não havia contemplado a majestade de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos criando em nossa mente um Deus imaginário, que não chega nem perto de quem é verdadeiramente Deus. Mas quando Isaías contemplou a face, a grandiosidade, a majestade, a soberania de Deus, ele treme, ele estremece, e ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. Porque os meus olhos viram o soberano, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Me acompanhe. Terceiro, no livro de Salmos 147, verso 4, o salmista diz assim: conta o número das estrelas, chama todas pelo seu nome. Perceba, Deus, Ele conta cada estrela e chama cada uma pelo nome e coloca todas na palma da mão. Existem trilhões, incontáveis estrelas no céu, e Deus chama todas elas pelo seu nome, coloca todas elas na palma da mão. Não esquece de um nome sequer. Experimenta pegar um punhado de areia e tentar contar, nenhum de nós conseguimos. Mas Deus consegue. E Ele sabe quantos grãos de areias tem nas praias e oceanos. Este Deus vai muito mais além do que estão configurando Ele. Quarto, Isaías capítulo 40, verso 12. Ele diz assim: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida do céu a palmos, e recolheu numa medida de pó da terra, e pesou os montes com peso, e outeiros em balança de precisão. Aqui nós temos uma verdade plena: Deus é maior do que tudo e do que todos. Mas eu quero frisar 3 coisas neste versículo. 3 verdades. Primeiro, Ele mediu todas as águas na concha da sua mão. Você já se deparou com o oceano? Sim. Você já viu o maior rio? Sim. Pois Deus pega todos os oceanos que existem na terra, as águas, todas as águas dos rios, coloca na concha da mão dele. Isso é para nós termos uma pequena noção de quem é Deus. Ele coloca na sua mão todas as águas que há nesta terra, dos oceanos, dos rios, dos mares. Ele coloca na concha da mão. E se você olhar para o céu e dizer: o céu é muito grande, é imenso,
Deus mede a palmos o céu que é imenso para mim e para você. Terceiro, os montes que contemplamos com tanta altura e dimensão, Ele pega os montes e pesa em balança de precisão. Ele pega como se fosse nada. E a Bíblia ainda diz que as nações para Ele é como um grão de areia. Todo o universo diante de Deus é como um grãozinho de areia. Que Deus tremendo. Sabe, queridos, quando Deus, Ele se revelar naquele grande dia, todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas irão confessar, mas ninguém vai pedir para confessar e nem para os joelhos dobrarem. É porque quando a humanidade, quando todos os seres contemplarem a Deus e contemplarem o seu esplendor e a sua glória, irão cair por terra, irão abrir a boca, irão declarar em uma só voz: só o Senhor é Deus. Porque a glória de Deus vai inundar o coração de todos os seres de tal forma que eles não conseguirão deixar de declarar: só o Senhor é Deus. A humanidade vai declarar: só o Senhor é Deus. Essa é uma verdade. Agora eu gostaria que vocês me respondessem uma coisa. Vocês creem em Deus? Nós cremos em Deus? Fazemos bem? Cremos? E dizemos que cremos, sim. Afirmamos veementemente que cremos em Deus. Mas deixa-me te dizer uma coisa. No livro de Tiago, capítulo 2, verso 19, diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Olha que interessante. Nós cremos em Deus. Aí Tiago diz assim: vocês creem? Só que os demônios creem e estremecem. Os demônios, quando ouvem o nome de Deus, eles estremecem. Eles ficam pasmos. Sabe o que significa isso? Que os demônios conseguem crer em Deus com mais profundidade do que qualquer ser humano pode crer. Com mais respeito do que qualquer ser humano pode crer. Porque eles creem e estremecem. Esse é um ponto que nós devemos entender. Vejam comigo como Deus é respeitado, temido e adorado. Eu chamo a atenção de vocês neste ponto agora. Como Deus ele é respeitado, temido e adorado. A adoração a Deus é vista no próprio livro de Isaías capítulo 6, onde os anjos adoram a Deus com intensidade e oferecem a Deus o seu melhor, o melhor da adoração. E eles fazem isso com grandiosidade, com satisfação, com alegria. Observe uma coisa para que você possa entender o contexto desta mensagem. No livro de Jó, capítulo 1, verso 12, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A Bíblia diz que Satanás se apresenta e Deus diz assim: de onde vem Satanás? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. É bem provável que Satanás estava de cabeça baixa, por causa do esplendor e da glória de Deus. E havia ali uma disputa acerca de Jó. Satanás queria agora provar a fé de Jó. Mas veja bem, Deus dá uma ordem a Satanás e uma permissão a Satanás. Diz assim: vai, agora não toca na vida dele. A pergunta é: Satanás tocou na vida de Jó? Não.
porque ele nem cogitava a ideia de desacatar uma ordem do poderoso. Porque ele não tem a capacidade de desobedecer a ordem vinda do Criador, do soberano. E ele não desobedeceu. Satanás não desobedeceu a ordem de Deus. Outra coisa, Satanás só agiu porque Deus permitiu. Veja bem, Satanás não desobedeceu a ordem de Deus. Segunda coisa que eu quero que você entenda nesta mensagem. Marcos capítulo 5, versos 5 ao 9 diz assim, preste atenção. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu, dizendo: Legião, porque somos muitos. Preste atenção. A Bíblia diz que havia um endemoniado em Gadara, um homem possesso por uma legião de demônios. E quando esses demônios, neste homem, avista Jesus, a Bíblia diz que eles correm, se prostra diante de Cristo e adora ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles não podem ir contra Deus. Porque eles não podem afrontar Deus, porque eles reconhecem a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus, o esplendor de Deus, e não ousa desrespeitá-lo. A Bíblia está dizendo que quando aqueles demônios avistam Jesus, correm aos seus pés e se prostram dizendo: Que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? Preste atenção. Primeiro, Satanás, o maioral dos demônios, não ousa desobedecer uma ordem de Cristo, de Deus. Agora os demônios, quando contemplam Jesus, correm, adoram a Jesus, se prostram e tremem e pedem a Jesus uma permissão. Vocês estão vendo a reverência dos demônios diante de Cristo? Estão observando o respeito que eles têm diante de Cristo? A reverência que os demônios têm para com Deus? Os demônios se prostraram diante de Jesus? Os demônios adoraram Jesus? Os demônios reconheceram a santidade de Cristo? A grandiosidade de Cristo? A majestade e o esplendor de Cristo? E se prostram diante de Jesus. Terceiro, Gênesis capítulo 1, verso 19 diz assim: Disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. As águas obedecem a Ele. Deus dá uma ordem às águas: ajuntem-se. E elas se ajuntam. Elas se encurvam diante de Deus. Elas se prostram diante de Deus. E lhe obedece. Quarto, Gênesis capítulo 1, verso 11 diz assim: E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que lhe dê fruto, segundo a sua espécie, cuja a semente seja nela e sobre a terra. E assim foi. A terra lhe obedece. Deus dá uma ordem e a terra se encurva diante dele, se prostra diante dele, ele obedece. Quinto, Marcos capítulo 5, capítulo 4, verso 39 diz assim: E ele, despertando da polpa do barco, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te,
aquieta-te. E o vento e o mar se aquietaram. As ondas eram revoltas, o mar estava bravio, os ventos assopravam. Jesus estava na polpa do barco, levanta e diz: aquieta-te, sossega. O vento se encurva diante dele e lhe obedece. O mar estava levantado, Jesus se levanta e diz: aquieta-te. O mar se encurva diante dele e lhe obedece. Eles obedeceram a voz do Criador, a voz do soberano, a voz do Redentor, do glorioso, do tremendo, do poderoso. Eles não ousaram, a natureza não ousa desobedecer a voz de Deus. Quando Deus dá uma ordem, qualquer ser, eles se encurvam e dizem: eu te obedeço, tu és Senhor. Eles não cogitam, eles não fazem meio termo. Jesus fala, faz, e eles fazem. Jesus diz assim: olha, mar, só chega até aqui. E o mar vem revolto e só chega até ali. Jesus diz para os rios: chegue só até aqui. Eles se enfurecem e só chega até ali. Jesus diz para o vento: pare ali. E o vento para. Jesus diz para as estrelas: vai para lá, vai para cá, e elas vão. Jesus olha para as nuvens e diz: vai para cá, vai para lá, e elas: eis-me aqui. Ele se encurva. A criação se encurva diante do Criador. Continuando. Marcos capítulo 4, verso 25 diz assim: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando sobre o mar. Você consegue andar sobre o mar? Sabe de uma coisa? Muitas vezes este texto é usado como uma forma: olha, Deus vai te fazer andar sobre o mar, mas nós temos que entender uma coisa: o mar sabia quem pisava sobre ele. O mar dizia assim: quem está pisando sobre mim é o meu Criador. Quem está sobre mim é o meu Criador. O mar se encurvou diante dele. O mar sustentou os pés dele. O mar estava ali em obediência a Cristo, em obediência aos pés de Cristo. A imensidão do mar estava aos seus pés. O mar estava encurvado aos pés de Cristo. O mar sabia quem estava pisando em cima dele, de quem eram aqueles pés. Daniel, capítulo 6, verso 22 diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Daniel estava na cova dos leões. Deus lá do céu diz assim: meu anjo, venha cá. Vem aqui vocês. Os anjos se encurvam diante de Deus e diz: diga, meu Senhor. Vá lá na cova dos leões, feche a boca dos leões e não permita que faça nenhum mal, Daniel. Os anjos falam: eu farei agora, meu Senhor. E aqueles anjos saem da presença de Deus e vai lá na cova dos leões, fecha a boca de Daniel e faz conforme Deus havia mandado. Os anjos se curvam diante de Deus, obedecem a sua voz, obedecem a sua ordem. Marcos capítulo 8, verso 8 diz assim: respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mande apenas uma palavra e o meu servo ficará curado.
Jesus manda uma palavra naquela casa. E a doença ouve a palavra e sai. Sabe por quê? Porque até mesmo a doença se encurva diante de Deus. E lhe obedece. Jesus mandou uma palavra, a doença. Nós temos que saber quais são os atributos de Deus. Como Ele é respeitado, temido e adorado. Reverenciado. 9, João capítulo 11, verso 43 diz assim: E, tendo dito, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Naquele instante a morte sai do corpo de Lázaro, porque a morte se encurvou diante dele e diz: aquele que vive e reina está ordenando. A morte não ousa desobedecê-lo, porque ele venceu a morte. Jesus venceu a morte e a morte se encurvou diante de Deus. Tudo e todos obedecem a sua voz. Tudo e todos os seres, todas as árvores, águas, peixes. Deus deu uma ordem à baleia: vá lá e engole Jonas. Ela falou: agora. Tudo que você imaginar se encurva diante de Deus. Tudo que você vê se encurva diante de Deus. Agora veja comigo como Deus é desrespeitado, desonrado, desobedecido e afrontado. A primeira coisa que eu falei com vocês é que Deus é adorado, temido. Agora eu quero tratar com vocês como Deus é desrespeitado, desonrado. Preste atenção. Ele é desrespeitado, desonrado, desobedecido e afrontado. O Deus que agora falamos de que é tão respeitado, tão adorado, tão temido, tão reverenciado, agora ele vai ser desrespeitado, desonrado, desobedecido. Livro de Jonas, capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Deus dá uma ordem a Jonas. Deus diz assim: Jonas, vai lá e prega para o povo de Nínive. Jonas diz: não. Jonas vira as costas para Deus. Jonas desobedece a Deus. Jonas vai de encontro à ordem de Deus. Perceba que agora nós estamos vendo o princípio da desobediência agora nessa mensagem. Até então não estávamos vendo nenhuma desobediência ao Criador, mas agora já encontramos uma desobediência a Ele, vinda de mim e de você. Que Ele diz vai e você diz não. Vem, você diz não. Faça isso, você diz não faço. Me adore, você diz não. Me busque, você diz não. Mas a natureza nos assiste na nossa desobediência, na nossa irreverência, no nosso desrespeito. E a natureza estava vendo Jonas e Deus diz assim: mar, Jonas me desobedeceu. Vai lá
sopra as ondas, e agora as ondas se enfurecem com a ordem de Deus e se açoita naquele mar, a ponto de quebrar. As ondas agora sopram contra aquele barco e diz: aqui tem um que desobedece a Deus. O Senhor nos deu ordem para derrubar esse barco, e nós vamos derrubar. Nós estamos vendo, querido, que aquilo que a natureza não faz, nós fazemos, que é justamente desobedecer a Deus. Quando nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 2, verso 11, diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Sabe o que significa isso? O povo de Israel, toda vez que Deus dava um livramento a eles, que vinha a bonança, eles se esqueciam de Deus e passavam a viver uma vida dissoluta e de desobediência a Deus. Eles afrontavam a Deus. Deus dizia: olha, não se mistura com este povo. Eles se misturavam. Mais do que um desrespeito a Deus, nós afrontamos a Ele. Afrontamos a santidade de Deus. Ousamos. Nós somos os únicos seres que ousamos desobedecer a Deus. E ainda ficamos vivos pela sua misericórdia. Fazemos para Deus e achamos que estamos fazendo grandes coisas, mas fazemos sem a reverência que a natureza tem. Fazemos sem a grandiosidade que a natureza faz. E achamos que estamos fazendo muito. Você sabe qual é o problema hoje dessa nação? Você sabe qual é o problema da geração de evangélicos? É que acham que Deus é o mordomo do mundo, sendo que Deus Ele é o Senhor do mundo, o Senhor criador de todas as coisas. Deus não é mordomo do universo, Ele é o criador do universo. Ele não é servo, Ele é Senhor. E muitas vezes nós nos apresentamos a Deus como se fôssemos o Senhor de Deus. Sabe o que devemos fazer? Nos encurvar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas levantamos a cabeça e dizemos: eu não vou, eu não faço. Eu faço quando eu quiser, quando me der vontade. Quando eu tiver tempo, eu faço para o Senhor. Quando eu quiser, eu faço. Se o Senhor quiser, bem. Se o Senhor não quiser, o problema é do Senhor. Somos os únicos seres em todo esse universo que afrontamos a Deus. Deus disse: faz isso, você faz, eu não faço. Mas a natureza diz: eis-me aqui, meu Senhor. E quando você vai continuando lendo o livro de Juízes, você vai ver que Deus levantava um outro libertador, que colocava Israel numa condição favorável, e quando eles se encontravam naquela condição favorável, eles novamente faziam o que era mal aos olhos de Deus. Eles novamente pecavam contra Deus. E quando você vai para a profundidade das Escrituras, você vai ver que na sua grande parte a tendência do ser humano é fazer aquilo que afronta a Deus. Mas diante dessa constatação, preste atenção. Livro de Atos, capítulo 7, verso 49 e 51 diz assim: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, fez a minha mão todas as coisas? Não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Queridos, esta mensagem, ela revela
a nossa insubordinação a Deus, a nossa rebeldia para com Deus, a nossa dureza de coração, a nossa frieza espiritual, a nossa irreverência para com Deus, a nossa desonra para com Deus, a nossa afronta para com Deus. É isso que esta mensagem nos ensina nesta noite, que eu e você afrontamos a Deus todos os dias. E quando vimos ao culto e levantamos a nossa mão, achamos que estamos fazendo uma grande coisa, que estamos manifestando uma grande adoração a Ele, não sabendo que Ele é digno do mais limpo, do mais puro, do mais sincero louvor e adoração. Deus é absoluto. Se nós não reconhecemos isso, a natureza e todos os seres, e até mesmo demônios, reconhecem. Se nós não temos reverência com Deus, os demônios têm. Se nós não nos encurvamos diante de Deus, os demônios se encurvam. Os demônios não ousam desobedecer, mas nós ousamos desobedecê-lo. Estamos todos os dias com os nossos corações duros, insensíveis e frios, a tal ponto que afrontamos o nosso Criador, a tal ponto que nós negligenciamos a Ele. Como somos duros de coração, incircuncisos de ouvidos, como somos de dura cerviz. Sabe o que significa isso? Temos dificuldades em servir a Deus. Servimos a Deus de maneira condicional. Adoramos a Deus de maneira condicional. Servimos a Deus de maneira mesquinha, medíocre, profana, irreverente. Não o reverenciamos, não o adoramos. Os nossos corações estão duros. Os nossos corações, não existe dentro dele amor pelo nosso Criador, pelo nosso Senhor. Somos de dura cerviz. E você que entende esta mensagem nessa noite, talvez pergunte o que eu devo fazer, porque eu percebi que toda a criação reverencia a Deus. E eu não tenho reverenciado. O que eu devo fazer? Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos nascer de novo. Como Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo, necessário é que você venha nascer de novo. Nós temos que matar a nossa natureza que afronta a Deus e dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje te honrar, te servir, te engrandecer. Faça cair dos meus olhos as escamas e faça sair do meu coração a dureza. Tira o meu coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus, que eu possa viver para o Senhor, que eu saia da minha mediocridade, da minha mesquinhez. Deus, que eu não venha mais desobedecer ao Senhor. Queridos, por sermos uma raça tão mesquinha e miserável, que afrontamos a Deus todos os dias, é que muitos de nós, quando eu falo na humanidade, iremos ouvir naquele grande dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A Bíblia diz que quando Jesus vier, muitos vão dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estava na tua casa. Mas Jesus vai dizer abertamente: eu não vos conheço. Você sabe o que significa essa expressão? Eu não vos conheço significa: eu não tive relacionamento contigo, você não teve convívio comigo, você não andou comigo, então eu não te conheço. É necessário que nós venhamos voltar o nosso coração para Cristo. É necessário que nós venhamos derramar os nossos corações aos pés dele. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores. E que haja quebrantamento de coração. Que possamos, queridos, quebrantar os nossos corações e dizer: Senhor, me faça nascer de novo. A humanidade vive uma vida contrária a Deus. A humanidade vive uma vida dissoluta. Afrontam e desobedecem a Deus todos os dias. No grande dia, haverá uma nuvem de testemunha, aonde irá constatar a nossa desobediência. Somos irreverentes, desobedientes, desonramos, afrontamos a santidade de Deus. Mas quando nós conhecermos a Ele, nós vamos dar o nosso melhor, o nosso coração e a nossa vida. Se coloque de pé nesta noite. Deus fez tremer meu coração quando eu vi que tudo e todos os seres, exceto o ser humano, se encurvavam diante de Deus, mas nós não nos encurvamos diante dele. Isso é para que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração acerca da tua vida. É algo entre você e Deus. Você não veio aqui por um convite, você não veio aqui por um acaso, mas você veio aqui para contemplar a obediência da natureza ao Criador. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Senhor, Tu és aquele que vive e que reina para todos sempre. Nós nos achegamos a Ti, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. A Tua palavra diz, Senhor, que todos os seres se encurvam diante de Ti. E naquele grande dia todos os joelhos se dobrarão, meu Deus. E toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. Mas te pedimos perdão pela nossa irreverência. Te pedimos perdão pela nossa desobediência. Mas cria em nós um coração puro. E renova em nós um espírito reto. É necessário que cada um de nós venhamos nascer de novo, meu Pai. Queremos viver diante da Tua face. Queremos Te buscar, queremos nos prostrar diante do Senhor e dizer: só o Senhor é Deus. Diga, Senhor, fala que o Teu servo, que a Tua serva ouve. Eu quero Te obedecer, obedecer a Tua palavra. Deus, queremos ser Teus seguidores, aqueles que Te amam de verdade, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha ministrado em cada coração nesta noite, Senhor. E que haja tremor e temor no coração de cada um dos que aqui estão. Com efeito desta palavra direcionada pelo Teu Espírito, Senhor. Assim nós Te adoramos, santo e poderoso, glorioso e tremendo. Ser conosco. E obrigado pela Tua misericórdia, que é a causa de não sermos destruídos. Só não fomos destruídos hoje, porque a Tua misericórdia se renovou para conosco. E por isso estamos aqui, Senhor, Te louvando pela Tua misericórdia, pois somos dignos de destruição. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que nós venhamos nos perder, mas que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, que haja nesta noite arrependimento em cada coração. Esta é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, amém.